Olá e seja bem-vindo, eu sou o Lorde Marinho e esse é o canal Lei da Atração Maçônica. Uma alegria ter você por aqui. Se você está aqui pela primeira vez, se você entrou aqui no canal, essa é a tua primeira aula, o seu primeiro vídeo, nós temos aqui no canal dezenas de aulas que já foram gravadas, estão todas numeradas, ensinando a você a cocriar uma nova realidade. Se você não está satisfeito com a vida que tem levado até o dia de hoje, está faltando paz, alegria, está faltando prosperidade, abundância, você não é uma pessoa feliz no amor, seu casamento não está indo muito bem, você está com um problema na saúde, então você poderá ir maratonar o canal, começando pela aula número 1, e você vai começar então a aprender a cocriar uma nova realidade, ou seja, mudar a sua vida, criada um novo rumo na sua vida. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E se você já é aqui um seguidor do canal Lei da Atração Maçônica, mesmo que você já esteja inscrito ou inscrita, eu aconselho você a ativar o sininho, né, que é um desenho de um cadeadinho que tem aí. Porque sempre que eu postar uma aula, uma nova aula, o YouTube vai te avisar, né? Tem pessoas que já é inscrito, mas ele não acionou o sininho. Por isso que leva aí até 2, 3 dias para descobrir que o Lorde Marinho postou uma nova aula, mas quando você ativa o sininho, que tem um símbolo de um cadeadinho, tem um símbolo de um sininho, você vai ser avisado então pelo YouTube que o canal Lei da Atração Maçônica postou uma nova aula. Isso poderá te ajudar você a ser um dos primeiros aí assistindo a aula para o seu desenvolvimento pessoal. Na aula de hoje nós estaremos falando sobre os provocadores quânticos. Provocadores quânticos, aquela pessoa que ele é um provocador, ele provoca o universo. Tudo que acontece na vida dele é porque ele provocou. Tanto nós podemos provocar em nossa vida tragédias, provocar falências, provocar endividamento, provocar uma infelicidade na vida sentimental, provocar um problema na saúde. Através da cocriação de uma nova realidade, quando você aprende também esses segredos, você é um provocador quântico, ou seja, agora você reverteu a situação. Você está provocando o universo, que chega um ponto que o universo não tem para onde pular. A única saída que o universo tem é cocriar a sua realidade. A única saída que o universo tem é mudar a sua vida. Porque você é um provocador quântico, você é um provocador consciente. Então esse é o assunto que estarei ensinando nesta aula de hoje. Este assunto de provocadores, ele já existe há muitos anos que se fala sobre os provocadores quânticos, né? Só que nas religiões falam os que provocam a Deus. Na verdade, essa informação já está disponível há mais de 3.000 anos no livro sagrado, né? Que nas religiões chamam de Bíblia Sagrada, nós chamamos de livro sagrado. O homem quem falou sobre isso chamava Jó. Você já deve ter lido algum livro contando a história de Jó, ou assistiu algum filme falando de Jó. Jó foi um homem que, um dos primeiros que nós temos relato aí através do livro sagrado. Por que nós falamos do livro sagrado? Porque é o livro mais antigo que existe. Esse livro de Jó, ele foi escrito há mais de 3.000 anos. Não se sabe se foi escrito por ele ou se foi escrito por outra pessoa. Não existe exatamente uma prova de que foi escrito por ele, foi escrito por Moisés ou por uma outra pessoa. Mas o fato é que esse livro, do livro de Jó, já existe há mais de 3.000 anos. Depois ele foi acoplado no livro geral, que foi dado o nome de Bíblia Sagrada. Sabe que a Bíblia Sagrada ela é uma junção de 66 livros para os cristãos protestantes. Para os cristãos católicos, a Bíblia dos católicos são 73 livros. Para a Bíblia dos cristãos evangélicos são 66 livros. Mas são livros distintos, foram escritos por pessoas diferentes. Alguns foram escritos pelo mesmo autor. E depois a igreja romana fez uma junção, né? Ela fez uma junção de todos esses livros, colocou num bloco só. E esse bloco, esse livro master, veio se chamar pela Igreja Romana de livro sagrado, de Bíblia Sagrada, né? E ela se tornou aí o livro mais antigo que existe. Porém, o livro de Jó já foi escrito há mais de 3.000 anos. E Jó foi um dos primeiros aí que se tem registro que experimentou a lei da atração, a lei da vibração desfavorável a ele,
e depois experimentou de uma forma favorável. Jó foi um homem muito rico na sua época, era um dos fazendeiros mais ricos que tinha no Oriente. Não tinha ninguém mais rico do que Jó. Ele tinha 10 filhos, entre filhos e filhas, tinha muitas fazendas, muito gado. E de repente veio um vento desfavorável em cima de Jó, e Jó saiu perdendo tudo. Ele perdeu os 10 filhos que morreram, tudo de uma vez só. Ele perdeu todo o gado que tinha, perdeu a fazenda, perdeu tudo. E por último, Jó perdeu a saúde. Ele foi atacado por uma lepra, né? Uma coceira que pegou da planta dos pés ao alto da cabeça, e ao ponto dele se coçar com um caco de telha. Imagina um cachorrinho de rua, né, quando está com sarna e não tem ninguém para poder dar o remédio para o animalzinho, levar no veterinário. Então ele fica ali sofrendo, né, coçando no desespero total. É muito triste quando a gente contempla esse tipo de situação ao passar em algum local. Muitas vezes não há o que fazer, porque você está em viagem, não tem como você resgatar o animalzinho. Mas Jó ele foi acometido por uma lepra que é semelhante a uma sarna no cachorro, que deixa a pele grossa, áspera, e o sofrimento de Jó era tanto que ele usava um caco de telha para poder se coçar. Então ele ficava ali se coçando, sangrando, porque a coceira era muito grande. Os amigos abandonaram ele, até a mulher dele já estava abandonando também, amaldiçoando o universo, amaldiçoando a Deus por aquele acontecimento. Mas Jó, ele passou a entender que ele era o responsável por aquilo que aconteceu com ele. A responsabilidade que aconteceu com Jó não foi do todo, não foi de Deus, de Gadu, do universo, como você queira chamar. A responsabilidade foi dele, porque ele mesmo revelou depois com as próprias palavras. Depois que ele já estava naquela situação lastimável, perdeu tudo financeiramente, perdeu a fazenda, perdeu a família, perdeu a saúde, ele disse o seguinte: o que eu mais temia, o que eu mais tinha medo, me aconteceu. Então, ou seja, a lei da atração, ela trabalha exatamente em cima das nossas emoções. Se as suas emoções são favoráveis, se as suas emoções ela acompanham o sentimento, né, porque o sentimento gera a emoção. Jó ele tinha medo. O sentimento de Jó era um sentimento de medo. Mesmo ele sendo rico, tendo dinheiro, tendo uma família maravilhosa, era o homem mais rico do Oriente, ele tinha medo de perder tudo. Ele confessou com a boca dele: o que eu mais temia me aconteceu. Então realmente ele atraiu para ele aquela situação. Então há esse registro que Jó foi uma das primeiras pessoas que se tem registro há mais de 3.000 anos que usou a lei da atração, infelizmente de uma forma desfavorável. Mas depois que ele descobriu, ele percebeu que o erro foi dele, ele era um homem muito inteligente, né? O Eu Sou mostrou para ele que ele era o responsável por aquilo ali, abriu o entendimento dele. Houve uma expansão na mente de Jó, ele entendeu que ele era o responsável. Porque hoje, quando acontece isso com as pessoas, que ele perde o dinheiro, perde a casa, perde o carro, perde a família, perde a saúde, a primeira tendência que a pessoa tem é amaldiçoar tudo e todos, amaldiçoar Deus, amaldiçoar o universo, botar a culpa no governo. Dificilmente uma pessoa vai assumir a responsabilidade dizendo: eu estou nesse buraco pela minha própria responsabilidade, eu estou nessa miséria pela minha própria responsabilidade, eu perdi o grande amor da minha vida pela minha própria responsabilidade. Muito difícil alguém assumir essa postura, porque exigiria da pessoa uma expansão de consciência para ele poder entender. Depois que a pessoa tem uma expansão de consciência, ele passa a entender, ele fala: realmente eu pisei no tomate, e é por isso que eu estou nesta situação. E Jó, então, ele reconheceu que ele era o responsável por tudo que aconteceu nele, porque o que ele mais temia, o que ele mais tinha medo, veio acontecer. Por isso você não pode ter medo de nada. Você não tem que ter medo de nada. Quando alguém começar a falar: eu tenho medo da guerra, eu tenho medo da economia, eu tenho medo do desemprego, eu tenho medo do coronavírus, eu tenho medo de perder o casamento, eu tenho medo de traição. Você não pode ter medo de nada. Sempre que vier um medo no seu coração, bater aquela ansiedade, aquele desespero, aquela inquietação, desassossego, você começa a usar o decreto mais poderoso que tem na face da terra, que é o decreto do Eu Sou. Eu sou e estou vivo aqui agora. Você falar isso por 5 minutos pela manhã,
você salvou o seu dia. Mas no momento que vinha aquele medo do desemprego, medo de você não conseguir pagar suas contas, medo de não conseguir pagar o aluguel, medo de não conseguir pagar o cartão de crédito, medo de uma doença, medo de uma enfermidade, medo do exame que você fez, medo do resultado do exame, medo de tudo, de todos, então você tem que usar o decreto do eu sou para você neutralizar o medo. Porque o medo ele vai gerar no seu corpo uma energia, uma emoção. Essa emoção, essa energia vai se transformar numa frequência. Essa frequência ela vira como se fosse uma onda. Ela entra no teu subconsciente, ou ela vai ativar no teu subconsciente uma crença que ainda não existe, vai formar uma nova crença, ou ela vai ativar como um gatilho, disparar uma crença que já existe. Então tem pessoas que a vida deles todos os dias são centenas de crenças sendo disparadas. Por causa do medo, da ansiedade, da dúvida, da preocupação, do desassossego, da inquietação, do desespero. Então cada vez que você manifesta esses sentimentos, você dispara um gatilho de uma crença que já existe dentro de você, ou você vai criar uma nova crença. Na maioria dispara um gatilho, porque uma pessoa que é cheia de ansiedade, de medos, essas crenças já foram criadas há muito tempo. Agora está só disparando o gatilho. As ondas, a energia, ela funciona como uma turbina, como a hélice de um elevador. Só que ela vai girando aos pouquinhos e vai disparando vários gatilhos. Tem pessoas que disparam 100 gatilhos durante o dia no subconsciente. Então por isso que a vida da pessoa, como diz um ditado, é um inferno. Tem pessoas que a vida deles é um inferno, já levanta com a mente perturbada, já levanta inquieto, desassossego, nervoso, nervosa, já levanta agitado, sem esperança de nada, não sabe como que as coisas vão se desenrolar. Entra dias, entra semana, sai semana, entra meses, sai meses, entra ano e sai ano, e a vida dele cada vez pior, porque são as centenas de crenças instaladas no subconsciente, e toda vez que ele dispara o medo, a ansiedade, a preocupação, a dúvida, a inquietação, o desassossego, o desespero, está só puxando gatilhos, e é por isso que vem essas emoções ruins. Daí vem a depressão, vem o síndrome do pânico, vem a falência, vem a miséria, vem a destruição no casamento, vem o problema de saúde, e daí por em diante. Então, Jó ele descobriu que ele foi o responsável, mas quando ele descobriu isso, ele começou a usar então a sabedoria e a fé dele para reverter. Como que o Jó começou a reverter? Ele se transformou num provocador quântico. Foi ele quem escreveu, olha, está no livro que carrega o nome dele, que está escrito: na tenda dos assoladores a abundância, na tenda dos assoladores a paz. E os que provocam a Deus, os que provocam o universo, eles são seguros. Os que provocam o universo se dão bem. As religiões sempre tiveram dificuldade em interpretar esse texto, porque a interpretação desse texto, ela não é uma interpretação religiosa, ela é uma interpretação quântica. Então por isso que as instituições religiosas, eles não conseguem interpretar esse texto. Cada padre, cada reverendo, cada pastor, cada bispo, eles tentam interpretar e não conseguem, porque Jó disse: os que os que provocam a Deus estão seguros. Como que pode alguém provocar a Deus na visão religiosa e ficar seguro, já que a religião ela tem o hábito de colocar medo no coração das pessoas? Então, como que o religioso vai entender isso? Ele não vai conseguir entender, porque a religião coloca medo. Olha, se você fizer isso, você vai para aquele lugar. Olha, se você tomar cuidado, o todo, Deus, Gadu, universo, vai pesar a mão em você. Ele vai tirar tudo que você tem. Você vai morrer, você vai para o inferno, vai para isso, vai para aquilo. Que as religiões têm esse hábito que chama-se a teologia do medo. O único jeito das religiões prender as pessoas dentro das suas instituições é através do medo. Medo quando a pessoa morrer, a pessoa não sabe para onde vai, fala que vai morrer, vai para aquele lugar, outro vai para aquele outro. Medo de perder tudo, medo de Deus pesar a mão nele, medo de Deus castigar, o castigo e tantas coisas mais, que chama-se a teologia do medo. Então, como que os religiosos iam interpretar um texto dizendo os que provocam a Deus estão seguros? É difícil, porque a palavra provocar, ela tem um sentido, né, de você futucar o leão com a vara curta, futucar a onça com a vara curta, futucar um cacho de abelha, uma casa de abelha, futucar uma casa de marimbondo. Quando a pessoa pegar um cabo de vassoura, ele tem um marimbondo que fez uma casinha no telhado da casa dele,
ele ou ela sabe que mora centenas de marimbondos lá dentro, ela vai pegar um pedaço de madeira, um galho e vai lá futucar. Ele está provocando. Ficar provocando, futucando o cacho de abelha, futucando o cacho de marimbondo. Daqui a pouco aquela casinha dos marimbondos se rompe e vai sair lá de dentro centenas de marimbondos, centenas de abelhas e vai vir para cima dela com tudo. Porque você provocou. Então a palavra provocar é futucar. Futucar a onça com uma vara curta, futucar a pessoa, futucar alguém que está quieto no lugar dele. Então você está provocando. E foi isso que Jó falou. Os que provocam a Deus estão seguros. Aí a religião fica encafifada. Como que alguém vai provocar a Deus e vai ficar seguro? Você provocar Deus, você vai para o inferno. Você provocar Deus, ele vai pesar a mão em você. Você provocar Deus, ele vai te castigar. Você provocar Deus, ele vai tirar tudo que você tem. Mas, na física, quanticamente falando, quando você provoca, é através das suas emoções. Como que nós ensinamos você provocar Deus? Provocar o universo, provocar o milagre. Você vai fazer o que Jó fez. Depois que Jó reconheceu que ele foi o mesmo responsável, ele foi o responsável por causa do medo, da ansiedade, por causa da dúvida, por causa da frequência que ele ficou emanando no corpo dele, ele atraiu o universo para que a lei da atração tirasse tudo dele. De fato aconteceu, perdeu tudo, como eu falei no início da aula aqui. Então ele descobriu que através da gratidão também, ele poderia provocar Deus novamente. Agora eu vou provocar o todo para que ele possa me devolver. Então Jó começou a ser grato ao todo, ser grato a Deus, né, como a maioria chama, que é o mais popular. Ele começou a ser grato a Deus por tudo. Até a mulher dele chegou para ele e falou: ô Jó, você ainda está nessa aí de ficar aí rezando, falando, você está nessa ainda de ficar aí com essa cara de feliz, essa cara de alegre? Olha a tua situação. Mas ele estava em paz, porque ele reconheceu, quando ele reconheceu, ele começou então a mudar o sentimento dele. O primeiro sinal que o universo está trabalhando na sua vida é a paz. Lorde Marinho, como é que eu sei que o universo já está trabalhando na minha vida? Como que eu sei que o universo já está trazendo coisas boas para mim? Como que eu sei que está para acontecer coisas boas? O primeiro sinal é a paz é a luz. Você pode estar sem dinheiro, endividado, devendo para o banco, com ordem de despejo, você pode estar desempregado, você pode estar com problema de saúde, o seu casamento não está lá essas coisas, mas de repente você está naquela paz, leve, suave como uma pluma, como uma pena. Quando isso começa a acontecer, é o primeiro sinal que o universo está trabalhando em seu favor. Então você tem que permanecer com seus rituais científicos, permanecer com o decreto eu sou, permanecer ouvindo o batismo quântico, né? O batismo quântico é uma aula prêmio que temos aqui no canal. Se você está aqui pela primeira vez, abaixo de cada vídeo, de cada aula, tem um link, e esse link leva você até um catálogo, e lá nós temos uma aula prêmio, que é o batismo quântico, que é para ativar em você a paz que excede todo entendimento. Então, de repente, a pessoa está aí, ele está passando o rolo, parece que é um rolo compressor, está passando por cima dele, está complicado, está numa guerra, está numa batalha quântica, uma batalha no mundo espiritual, mas a pessoa está ali em paz. Eu estou em paz. Parabéns, se você teve esse feeling, se você teve esse entendimento, porque você já sabe que o universo já está trabalhando em seu favor. Depois da paz, a paz é o primeiro sinal, depois da paz começa a acontecer coisas maravilhosas. Por isso que tem que permanecer. Quando Jó ele percebeu que ele tinha sido responsável, ele começou a reverter a situação, ele ficou em paz. E a esposa de Jó se irritou com a paz dele. Ela não gostava, ela via aquele homem se coçando com um caco de telha, no meio de cinzas, ele pegava as cinzas da fogueira, deixava aquela cinza meia morninha, ele espalhava aquele monte de cinza no chão, deitava na cinza e rolava na cinza para amenizar aquela coceira daquela sarna, aquela lepra, e se coçava com telha. E então, mas ele demonstrava que estava feliz, o rosto dele começou a ficar feliz. Ele percebeu, lógico, levou um tempinho, mas ele percebeu, então ele começou a ativar a paz, ele virou um provocador quântico. Ele começou a ficar em paz, agradecer ao todo. A mulher chegou para ele e falou: amaldiçoa o seu Deus e morre. Você já não tem mais nada, você já perdeu tudo, está aí rolando na cinza, parecendo um animal com sarna, e você ainda fica nessa carinha de felicidade. Você fica aí cantarolando, você fica esse arzinho de feliz, amaldiçoa o seu Deus e morre. Mas ele falou assim: mulher, como uma louca, você fala.
Como que nós podemos receber o bem do universo e também não podemos receber as coisas ruins que acontecem? Mas por que ele estava falando isso? Não é que nós temos que ter alegria em receber quando acontece uma desgraça. Ele estava consertando a frequência dele. Ele quis dizer, eu fui responsável pelo que aconteceu na minha vida, então o mesmo universo que permitiu, a mesma lei da atração que permitiu que eu perdesse tudo, essa mesma lei que é a mesma lei do universo. Já expliquei para vocês aqui em outras aulas que o universo ele é imparcial. O universo ele não sabe se aquela situação que ele provocou na sua vida se está te ajudando ou se está te prejudicando. Ele apenas segue a sua frequência. Ele não tem essa questão de falar, nossa, tadinha da Maria, tadinha da Teresa, tadinha do Joaquim, do Paulo, olha só o que está acontecendo com ele, deixa eu correr lá para socorrer. Não. O universo, ele simplesmente segue a sua frequência, ele segue a sua energia, ele segue as suas emoções, ele segue os seus sentimentos. Se o teu sentimento é de tristeza, se o teu sentimento é de angústia, se o teu sentimento é de derrota, de fracasso, se o teu sentimento é de falência, de miséria, de doença, então você vai emanar no seu corpo uma frequência, essa frequência entra no teu subconsciente, que é o portal quântico para o universo, então o universo vai replicar para você como espelho aquilo que é o teu sentimento. Então Jó sabia que ele era o responsável por isso, e ele sabia que foi o universo que provocou que ele viesse perder tudo. A lei da atração, ela fez com que Jó perdesse tudo. Mas a responsabilidade não era da lei da atração, não era do universo, não era de Deus. A responsabilidade era de Jó, porque ele estava emanando do corpo dele, antes dele perder tudo, ele estava emanando do corpo dele o medo de perder. Jó tinha medo de perder a família, Jó tinha medo de perder a saúde, Jó tinha medo de ficar pobre, Jó tinha medo de perder as fazendas, Jó tinha medo de tudo e de todos. Depois ele falou, o mal que eu temia veio sobre mim. Então ele reconheceu, mas ele então começou a provocar ao todo, provocar a Deus agora através da gratidão, da alegria, da felicidade e as demais coisas maravilhosas que com certeza estavam no coração dele. Então quando ele começou a fazer isso, com o tempo foi acontecendo, tudo de bom foi acontecendo de novo, os amigos dele foram presenteando, Jó foi ganhando ovelhas, ganhou dinheiro, ganhou ouro, ganhou prata, Jó conquistou tudo. O segundo estado de Jó foi maior do que o primeiro. Jó passou a ser um homem duplamente mais rico do que ele era antes. E ele teve mais 10 filhos novamente. O todo, Deus, o universo, concedeu a ele os mais filhos. Ele perdeu 10 filhos que morreram no tempo que ele estava colhendo uma semente ruim. Mas agora, através da mudança de frequência, através da mudança de sentimento, através dessa mudança de energia, ele recuperou tudo que ele tinha. Então isso que é provocar. O que você está fazendo quando você levanta pela manhã e você fica aí praticando eu sou e estou vivo aqui agora, eu sou feliz, eu sou alegre, eu sou radiante, eu sou bem-sucedido, eu sou milionário, eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar, eu sou a luz do mundo, eu sou a luz na minha família, eu sou a luz na minha empresa, eu sou a luz no bairro onde eu moro, eu sou a luz na minha conta bancária. Quando você fica nesse decreto do eu sou, você está fazendo o que Jó fez, você está provocando, você é um provocador quântico, gota d'água e pedra dura, tanto bate até que fura. Então você vai provocando, chega uma hora que o universo não tem outra saída a não ser mudar a tua situação, porque o universo ele não falha, Deus não falha. A energia que você liberar no teu corpo, a frequência que você liberar do seu ser, o sentimento que você liberar de você é o gatilho para fazer que o universo venha realizar os teus sonhos. Então você tem que continuar, permaneça fazendo os seus decretos, as suas concepções quando você vai dormir, lendo as suas cartinhas. Se você adquiriu a aula do batismo quântico, é maravilhoso. Essa aula do batismo quântico foi uma inspiração que a presença Eu Sou me concedeu numa madrugada, através de entendimento, de visões e tudo mais, e me orientou como que eu deveria fazer, como que o Lorde Marinho fez o batismo quântico. Isso não foi eu. Eu de mim mesmo jamais faria isso. Porque se eu fizer algo de mim mesmo, não vai acontecer nada com você. Você vai ouvir o batismo quântico, não vai acontecer nada.
Mas como o batismo quântico foi uma inspiração do grande eu sou, da presença eu sou, então é ele que faz o trabalho em você. É ele que limpa essa frequência ruim em você. Então quando você está nesse processo, você pode começar, quando você começa a fazer o processo do batismo quântico, você começa a tirar essa frequência ruim do passado. Quando o Jó começou nesse processo, o Jó teve umas visões, ele viu o vulto passando por ele começou a sentir algumas coisas estranhas, mas ele sabia que aquilo era uma energia ruim que estava saindo dele. Quando você está passando pelo batismo quântico, é normal que você venha ter alguns sonhos estranhos, que você venha perder o sono, que você sente algumas coisas ruins, mas é energia ruim. Essa ingratidão que você tinha do passado, esse desejo de vingança, esse desejo de ódio, de maldade, perversidade, os males que você fez a algumas pessoas no passado, os palavrões que você xingava antigamente, que a boca era muito suja, você xingava muito palavrão e de repente continua ainda com a boca suja. Tem que tomar cuidado porque isso impregna você. Você não sabe como que a mente se impregna com frequência ruim quando a pessoa fica falando palavrão. Tem pessoa que fica o dia inteiro com palavra torpe na boca. Qualquer coisa ele solta um daqueles bem cabeludo mesmo. Você mal sabe a frequência ruim que isso que gera dentro de você. Isso abre o portal do universo com a sua mente para todas as frequências ruins entrar. Quando você está amaldiçoando alguém, quando você decreta que você odeia alguém, quando você quer a morte de alguém, quando você quer passar o carro por cima de alguém, quando você guarda a mágoa das pessoas. Talvez hoje você não é assim, mas no passado você fez. Você era uma pessoa muito nervosa, muito irritada, você cometeu muitos desatinos. Hoje você mudou em uma outra pessoa, só que a frequência continua aí. É o paradigma. Ele está cravado aí na tábua do teu coração. Por isso que o todo, por isso que a presença eu sou, ele me inspirou a fazer a aula do batismo quântico. Você pode ver a quantidade de depoimentos que tem pessoas falando do batismo quântico, porque não vem de mim. Se viesse de mim, eu, Lorde Marinho, esse eu pequeno, que está aqui diante da câmera, eu jamais conseguiria mexer com a sua frequência, jamais conseguiria te ajudar, porque eu sou igual a você, somos nós. Enquanto nós estamos nessa versão física aqui, que eu estou olhando para a câmera, eu sou um ser limitado como você é limitado. Mas como o homem chamado Paulo, ele escreveu nos livros dele, dizia: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem fortalece você e quem fortalece a mim é a presença eu sou. Então quando eu tive a inspiração para gravar a aula do batismo quântico, foi uma inspiração divina. Por isso quando as pessoas estão ouvindo o batismo quântico, eles se arrepiam, depois alguns têm uns sonhos um pouco estranhos, um pouco esquisitos. Tudo isso que ocorre com você quando você está participando do batismo quântico é porque a energia ruim está saindo. Essa coisa que ficou encrostada em você durante toda a vida, desde a sua adolescência, desde que você tinha 6, 7, 8 anos de idade, que você já passou a ter a idade da razão, passou a entender como é que o mundo funciona, todas as maldades, perversidade, tudo aquilo que nós não somos santinhos. Você acha que o Lorde era santinho quando tinha 7, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 20 e poucos anos de idade? Claro que não. Cometi muitos desatinos na vida, por falta de informação, por falta de sabedoria, por impulso, muitas vezes pelo ódio, pela raiva, pela convivência, pelo ambiente que eu fui criado. É normal, nós somos seres humanos. Vivemos num mundo que convivemos com outras pessoas que não têm conhecimento como você não tinha, porque agora você tem. Mas isso fica encrostado na pessoa. Quando ele participa do batismo quântico, essas crostas começam a sair. Essa frequência ruim sai. Por isso você já está participando do batismo quântico, está tendo uns sonhos um pouco estranhos, uns arrepios, uns calafrios, umas coisas meio esquisitas que você fala, que coisa esquisita que está acontecendo, é porque você está sendo feita uma limpeza. A sua frequência antiga, ela não quer ir embora. Luz e trevas não ocupam o mesmo espaço. Ou a treva vai embora ou a luz vai. Quer a prova disso? Entra no seu quarto e acende a luz. Você vai ver que a escuridão vai embora, porque escuridão e luz não ocupam o mesmo espaço. Luz e treva não ocupam o mesmo espaço. A presença eu sou, com a presença das trevas, não ocupa o mesmo espaço. Ou a presença eu sou vai tomar conta do seu corpo, da planta dos seus pés ao alto da sua cabeça, e você vai virar um raio de luz, ou a presença eu sou vai ficar do lado olhando para você, e você vai estar emanada com as trevas, com ódio, com a raiva,
com a tristeza, com a angústia, com o sentimento de perda, com revolta, triste, angustiado, se chorando, trancado no quarto, enrolado no cobertor, sem esperança de nada, você não acredita mais em nada, o mundo para você acabou, querendo tirar a sua própria vida. Quantas pessoas não querem tirar a própria vida? Por que a pessoa quer tirar a própria vida? Porque ele não tem mais esperança, para ele não faz mais sentido ficar aqui nesse plano. Mas o eu sou está ao seu lado te olhando. Mas por que o eu sou não faz nada? Por causa do livre-arbítrio. Você tem que abrir a porta. Quando o Mestre Jesus falou, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei junto com ele. O eu sou não vai entrar em você à força. O eu sou não invade ninguém. Quem pula a janela é o ladrão. O ladrão não vem senão a matar, roubar e destruir. Mas o eu sou falou, eu vim para que você tenha vida e a tenha com abundância. O Yeshua HaMashiach. O eu sou é o Yeshua HaMashiach. O Yeshua HaMashiach, ele se materializou, que ele se encarnou um dia aqui, num ser humano, igual a mim, igual a você. E esse Yeshua e a HaMashiach foi dado o nome para ele fisicamente de Jesus. Ele era um ser igual a nós, mas era o Yeshua e a HaMashiach encarnado nele, que a mãe dele deu o nome de Jesus, mas o nome dele, na realidade, é Yeshua e HaMashiach, que se fala em hebraico, é um nome difícil de falar, mas representa o grande eu sou. O que o eu sou veio fazer aqui nesse mundo? Se encarnou num ser humano, para ensinar a você e a mim que nós somos também essa presença, que nós temos essa presença em nós, mas a presença eu sou só vai entrar na sua vida se você abrir o coração, abrir a sua mente, se você deixar ela entrar. Enquanto houver resistência, eu sou não entra. Quando você começa a dizer 24 horas por dia, eu sou e estou vivo aqui e agora, eu sou e estou vivo aqui e agora, quando você entra nesse decreto, nessa luta, nessa batalha, você está abrindo a porta para o eu sou entrar. Por isso, quando a pessoa começa a praticar o decreto do eu sou, ela começa a ter sonhos, pesadelos, começa a ver vultos, começa a ver monstros, começa a acontecer umas coisas erradas. Não é que você está vendo isso, já está dentro de você. Tudo que está acontecendo com você durante a noite, que você está dormindo, os pesadelos, o medo, parece que tem gente te perseguindo, alguém querendo te matar, monstro, parece que está aparecendo para você. Tudo isso já está dentro de você. Só que você não sabia que estava aí. Era essas coisas, frequências ruins, como aqui não se trata de religião, nós chamamos de frequência, né, quântico, né? Por exemplo, chamamos de lei de atração maçônica, um canal que fala sobre espiritualidade e lei da atração, que espiritualidade é isso aqui, que fala sobre o eu sou, é o batismo quântico, né? E a lei da atração é quando estou ensinando a vocês a co-criar nova realidade, através da concepção, da visualização ou através aí da mudança de paradigma. Mas a espiritualidade ela está ligada ao eu sou e está ligado também ao batismo quântico. Quando você está praticando o eu sou, é normal que você tenha esses pesadelos, porque é uma resistência. A antiga frequência que você tem, a sua antiga consciência, ela não quer ir embora de jeito nenhum, ela não vai abrir a mão ela não vai largar o osso, ela não quer largar, ela está ligada ao seu ego, ela quer continuar aí te infernizando, te colocando você na miséria, querendo que você tire a sua própria vida, que você fique triste, angustiado, que você não tenha prazer de viver, que você não tenha alegria na vida, que você não venha possuir nada, que você não venha ter riqueza, não venha ter sucesso, ela está aí. Aí quando você começa a invocar o eu sou e estou vivo aqui agora, e muito mais ainda quando você está passando pelo batismo quântico, essa frequência ela se revolta. Ela fica revoltadinha, ela não quer ir embora. Então por isso que a pessoa tem esses pesadelos. Aí você fala, o que eu faço, Lorde Marinho? Você vai permanecer, porque chega uma hora que ela vai embora, não tem para onde ir. Você tá resistindo ela, então você tem que resistir. Quando fala para resistir à escuridão, resistir às trevas, que ele fugirá de vós, chega uma hora que isso aí vai embora, e aí a sua vida vira um mar de rosas, as coisas começam a ficar maravilhosas, a sua vida você fica leve, parece que você tirou 200 quilos das suas costas, porque tudo isso fica nas suas costas. É nas suas costas que fica. Fica do alto da sua cabeça até o final da sua coluna lombar. É ali que fica a frequência ruim, né? Poderia que tem alguns
algumas religiões, algumas coisas que as pessoas praticam, que mostra ali sobre na costa das pessoas onde estão os pontos, né, de negatividade e tudo mais. Então quando você começa a praticar eu sou e estou vivo aqui agora, vai limpando, chega uma hora que você não vai ter mais pesadelos, não vai ficar tendo mais sonhos ruins. Aí é só alegria, paz, aí é o primeiro sinal que a lei da atração está trabalhando favorável a você. E quando você também está participando do batismo quântico, eu falo na aula do batismo quântico é por 21 dias, porque eu sei que tem muitas pessoas que têm preguiça, tem gente que nem gosta que o vídeo fica longo. Já está chegando aqui mais de 30 minutos, já tem pessoa que está apavorado, com o dedinho querendo sair, já está bravo, todos já estão travando para assistir depois. Não é porque tem compromisso, você não tem nada para fazer, mas é um paradigma. Paradigma de ficar pulando de canal em canal, paradigma de ficar pulando de vídeo em vídeo, paradigma, a pessoa é inquieta, desassossego. Isso já indica uma falta de paz, falta de alegria, falta de harmonia, falta de desejo de mudança. Quando a pessoa tem um desejo ardente de mudança, ela não quer saber se a aula tem 20 minutos ou tem 40. Ela para e ouve. Se não dá para ouvir completamente, ela vê onde ela parou, depois dá continuidade, mas porque a pessoa tem compromissos. Ah, não tenho nada para fazer não, mas não tenho paciência de aulas longas. Então você já vê que já tem alguma coisa encrostado aí, ó. Tem que quebrar essa crosta, tirar essa frequência ruim, através do eu sou e estou vivo aqui agora. Por isso que é importante que todos vocês passem pelo batismo quântico. Ah, Lorde, eu não tenho condições, não tem problema, se prepare e você vai fazer isso, você vai adquirir o batismo quântico que está na aula prêmio. O batismo quântico não pode ser colocado aqui no YouTube, porque vão banalizar. No Mestre Jesus diz, não dê pérola a porcos, porque eles vão pisar sobre as pérolas, vão destruir as pérolas e vão avançar sobre você. Imagina se eu deixasse o batismo quântico disponível aqui no YouTube. Nem pensar. É para aqueles que realmente querem, aquele que realmente está disposto a pagar o preço. Aquele que estão disposto a pagar o preço pela mudança de vida. Estou falando pagar o preço de valores. Eu falo de pagar o preço pelo estudo, parar para ouvir as aulas, praticar os gatilhos, praticar o eu sou. É uma construção. Sabe que a ordem maçônica também é chamada de ordem dos pedreiros. Por que ordem dos pedreiros? Não é porque os maçons são pedreiros? Pode ser que tenha algum que seja, porque ser pedreiro é uma profissão digna como qualquer outra. Mas os maçons são chamados de ordem dos pedreiros porque nós somos esta casa aonde o eu sou habita e nós estamos nos lapidando cada dia ali com a marretinha e uma talhadeira todo dia, tirando de nós essas castas, essas crostas, tirando de nós essas frequências ruins, essas coisas que esses paradigmas que nós adquirimos durante a vida, nós estamos reconstruindo a nossa vida, que na física quântica, na metafísica, chama de cocriação. Então é isso que o maçom faz, ele está um cocriador consciente, marretinha, talhadeira nele mesmo, lapidando, para você se tornar um homem melhor, uma mulher melhor, e aí a sua vida vai ser só maravilha, só alegria. Então é assim que funciona. Então o co-criador consciente, o provocador consciente, o provocador quântico, ele provoca Deus, ele provoca o universo, mas ele provoca Deus, ele provoca o universo através através dos gatilhos e através dos seus decretos e através, quando você está fazendo seus rituais científicos, está de madrugada fazendo seu ritual científico, antes de dormir, deita na cama, e como eu ensinei nas outras aulas, está lá criando as suas concepções, está provocando a Deus, está futucando ele com vara curta, porque você não tem medo dele, porque você sabe que ele quer o seu bem, está mudando o seu paradigma, está emanando uma energia, emanando uma consciência, emanando uma nova frequência, emanando um novo sentimento, está provocando. Chega uma hora que o universo não tem outra saída a não ser mudar a sua vida, desde que você permaneça provocando ele. Jó ficou provocando através da gratidão, provocando através, emitindo uma boa energia, falando, agradecendo por tudo de coisas boas que anteriormente tinha acontecido com ele, reconhecendo que ele tinha sido responsável por tudo, lutando pela mudança. Chega uma hora da virada. E a hora da virada de Jó foi maravilhosa. A virada de Jó foi o seguinte, ele passou a ter o dobro de tudo que ele tinha perdido e teve mais 10 filhos, entre filhos e filhas. O todo recuperou para ele tudo e ele viveu muito mais anos, feliz, alegre e radiante. E ficou a história dele para nós aqui, 3.000 anos depois, nós estamos aqui falando o nome dele. Olha só que maravilha. 3.000 anos que ele passou por aqui, aproximadamente, é claro, mas nós estamos aqui falando desse homem chamado Jó, esse grande
mestre espiritualizado, essa grande centelha que passou aqui por este plano. Então, seja um provocador quântico, através do gatilho Eu Sou, através do batismo quântico, das suas concepções, mudança de energia, tomando cuidado com a sua energia durante o dia. Continue sendo um provocador quântico, assistindo as aulas aqui do canal. Quando o Lorde Marinho não tiver postado aulas novas, continue assistindo. São muitas aulas, mas assiste 2, 3 por dia, é o suficiente para você ir cada dia se espiritualizando mais. Tá certo? Agradeço a tua paciência e coloque em prática tudo que o Lorde tem ensinado aqui, eu garanto para você. Tudo que eu estou ensinando para você eu já fiz. Com licença. Garganta já foi embora aqui. Eu agradeço a tua paciência.